O vídeo de hoje no canal é um vídeo um pouco diferente, porque eu quero trazer para vocês as quatro decisões que eu tomei para ter uma consultoria ambiental relevante. Pois é, muita gente gosta de me ouvir, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Então eu achei bacana contar essa história aqui, para que possa, quem sabe, interessar você aí do outro lado, que queira, esteja se planejando sair do CLT e fazer o seu próprio negócio, fazer ter uma consultoria ambiental, ou até mesmo algum outro tipo de serviço ambiental. Então, o vídeo não é motivacional de forma alguma, mas são estratégias que eu acredito que possa ser relevante para você, que fizeram sentido para mim. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que eu sou uma pessoa oportunista. Alguém pode dizer que não seja interessante isso, mas para mim eu acho interessante. Sempre que eu vejo uma oportunidade, eu fico muito atenta. E foi isso que aconteceu. Então, primeiro ponto não é sobre decisão. Não vou entrar aqui ainda sobre as decisões, mas é sobre o mapa mental que você tem que exercer na sua cabeça. Sempre fui oportunista. O que isso quer dizer? Em que eu sempre quis trazer oportunidades para minha vida, independente da situação. Então, lá trabalhando no CLT, trabalhando já estudando, eu sempre via e buscava caminhos para conseguir ser relevante. Então, a oportunidade, o mapa mental é o primeiro passo que você precisa entender e ter na sua mente. Até pouco tempo atrás, há poucas horas atrás, eu estava num curso com o Flávio Augusto, em que ele estava traçando e explicando mapa mental, métodos de vendas, cultura de vendas. E eu acredito que esse é o ponto-chave em que você tem que entender na sua cabecinha. Qual que é a forma que eu entendo que empreender é? Quais são os medos que eu sinto na hora de tentar visualizar a minha vida fora do que eu estou vivendo hoje? Você consegue fazer todo esse caminho até você conseguir se visualizar lá na frente? Se você ainda não, acredito que vale muito a pena primeiro trabalhar aqui para você conseguir bater as decisões. Bom, ok, não é um vídeo motivacional. Quero te trazer brevemente as 4 decisões que eu tomei para ter a minha consultoria ambiental relevante. Mas antes de mais nada, antes de eu trazer as 4 decisões que eu tomei, eu vou pedir sim para você já deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele vai sim ser relevante para você e para outras pessoas que queiram fazer essa decisão, tenham medo dessas 4 decisões de transição de carreira, se vale a pena, se é para mim, não é para mim, eu preciso ter um mapa mental mais definido na minha mente. Então, curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal. A primeira decisão foi essa parte das oportunidades. Trabalhando no CLT, eu sempre buscava oportunidades fora do CLT. E elas, quando você busca, você encontra. Então, o meu trabalho, ele não terminava às 6 da tarde. Ele terminava o CLT às 6 da tarde. Mas ele começava às 6h01. Como? Elaborando documentos, às vezes de graça, para você entender o que é uma legislação ambiental, uma instrução normativa, como funciona aquele documento, porque não era, quando não faz sentido, não faz parte do teu dia a dia no trabalho do CLT e você quer trabalhar com aquilo, você precisa entender o processo, é o primeiro ponto. Então, a primeira decisão foi essa, de aceitar as oportunidades que estavam obscuras naquele momento. Ajudar a fazer relatórios, ajudar em outras atividades, às vezes trabalhar no sábado. Então, essa é uma decisão. Você está aberto a novas oportunidades.
A segunda decisão que eu tomei, eu estava conseguindo escalar esses trabalhos extras. Então, a segunda decisão foi me comprometer a entregar o meu melhor para aqueles clientes que estavam aparecendo. Para também, até mesmo para o meu sócio, que o meu sócio que foi o que deu o primeiro passo aí me dando algumas dicas, alguns serviços. Então, eu estava comprometida, eu me decidi a comprometer a entregar o melhor para ele e o melhor para os clientes, independente se o cliente era pequenininho ou se o cliente era grandão. Porque nessa segunda decisão, que é a decisão do comprometimento, digamos assim, é uma decisão em que você está sempre naquela balança, tô cansada, é final de semana, é à noite. Às vezes você quer chutar o balde, mas se você tem disposição, você sabe que aquilo vai gerar frutos, basta, porque você vai melhorando o seu modelo mental de que aquilo está prosperando. E, consequentemente, vem o terceiro passo, que a terceira decisão, acredito que ela foi a mais difícil, digamos, porque ela demorou um certo tempo para acontecer, que foi a questão de eu me ver fora do CLT. Porque enquanto eu estava no CLT, eu tinha o salário do CLT e o saláriozinho do extra. E isso junto já dava uma boa grana. Mas era isso que eu queria? Não, eu já estava conseguindo visualizar os meus clientes comigo. 100% eu conseguindo dominar aquelas estratégias com o cliente, de venda, de pós-venda, de fazer o cliente me chamar para mais atividades, para o cliente se sentir protegido comigo. Então, esse foi o passo mais difícil de fazer essa migração, dessa adaptação de sair do CLT para realmente ter uma empresa de consultoria ambiental. E não foi fácil, até porque eu gostava muito do meu emprego, mas foi necessário. E aí, o que eu decidi? De que quando eu batesse aqueles 6 clientes recorrentes fixos, mesmo eles me pagando abaixo do que eu estava recebendo no momento, eu precisaria abrir uma estratégia do que eu faria de segunda a sexta-feira. Como eu ocuparia o meu tempo e conseguiria escalar o negócio para atingir aquele valor mensal que eu estava recebendo só com a minha consultoria ambiental. Parece meio bagunçado, né? Mas realmente dá a pause e entenda esse processo, que eu acredito que é o ponto de virada de chave, o ponto de medo da maioria das pessoas, dessa transição de carreira, essa transição de um CLT para um empreendimento. Então, você precisa sim ter o foco de fazer o planejamento estratégico do que você vai fazer de segunda a sexta-feira com aqueles clientes recorrentes e como você vai fazer para escalar esse teu negócio, para chegar lá no final do mês, de tal mês, em maio de 2026, e tá conseguindo colocar no bolso o valor que você tem hoje. Ok? A quarta decisão já é uma decisão um pouco mais madura, todas elas foram conscientes e planejadas, mas a quarta, com certeza, ela já estava na questão de estruturação, minha consultoria ambiental, na qual eu precisava, agora sim, ter todas as metas bem definidas, a meta da semana, a meta do mês, a meta do ano, de como eu ia conseguir manter a consultoria ambiental todos os anos saudável e com crescimento de clientes recorrentes. Então, o planejamento estratégico, através de cursos, mentorias, vídeos no YouTube, fizeram com que eu abrisse melhor a cabeça, porque a parte técnica a gente aprende na faculdade. Mas como é você conseguir desenvolver essa sua mentalidade de empreender, de gerar um negócio que seja saudável,
que te traga custo-benefício, em que você consiga atender clientes, trazer novos clientes, manter os clientes. Então, acho que essa é a parte que ainda a gente precisamos sempre estar bem claros de que o estudo precisa continuar, porque a parte técnica, ela tem. O produto, o serviço, você sabe que você dá conta, mas você sabe dar conta de trazer novos clientes, de manter o seu negócio em dia, saudável. Então, esse é a chave do negócio. Eu acredito que essas 4 decisões que eu tive, elas foram muito bem planejadas e cultivadas na minha cabeça para que realmente eu tivesse essa libertação do medo, para que tudo acontecesse como deveria estar planejado no ponto do lápis. E foi grandioso, porque realmente foi executada, as decisões que eu tomei, elas foram executadas conforme o planejamento. Porque às vezes você diz assim, deixa a vida me levar, vamos ver o que acontece. A vida não vai acontecer. O cliente não vai bater na tua porta, as mudanças não vão acontecer da noite para o dia. É ilusão as pessoas acharem aí que o que é para ser será. Sim, pode até ser, mas você tem que ter aquela pontinha do querer, da ação, da execução, para que as coisas deem certo. Então, esse é um vídeo para você que quer fazer essa transição de carreira do CLT, entender como um mapa mental e essas decisões podem ser importantes aí do outro lado para você também. E se você achou esse vídeo, um conteúdo relevante, comente aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho. Lembra de dar um curtir nesse vídeo, de se inscrever no canal, porque claro, gente, o algoritmo do YouTube vai entender que foi um vídeo relevante e ele vai disparar para mais pessoas, para que mais pessoas consigam assistir esse vídeo e poder também dar o seu pontapé inicial. Até o próximo vídeo.